Na verdade, irmãos, não sei se estão percebendo a voz da minha roupa, eu não sei como eu estou aqui, só para dizer para o Senhor. Estou doente, preocupado, não sei com fé, mas, apesar disso, tudo que eu estou passando agora tem a ver com a palavra. Se eu soubesse que ia ficar assim, eu tinha mudado a palavra. Mas, assim, aprove a Deus. Irmão, nesse versículo que nós lemos agora, porque a voz foi conseguida em relação a Cristo, não somente o crer, mas também o padecer por Ele. A primeira conclusão que eu quero trazer à igreja hoje é: crer foi apenas o nosso primeiro passo. Todos que estão aqui, com certeza que creem em Cristo, mas crer foi apenas o primeiro passo. Só mais uma coisa, hoje a gente vai nos abrir, tá? Abra um livro que você lê de Tiago, por favor. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Não fechei a Bíblia não, pode deixar aberto. Vamos a todo o culto. Tiago 2, 19. Esse versículo, irmão, eu não quero falar em forma de exaltação, em forma de carão, absolutamente. Mas é um versículo que, pelo menos quando eu li, mexeu muito comigo. E mostrou o que eu estou fazendo, o que eu estou sendo, o que Deus pode esperar de mim, o que eu estou fornecendo a Ele. Diz o seguinte: tu crês que há um só Deus, fazes bem. Porém, até os demônios ele tem e experiência. Mais uma vez, crer não é o bastante. Até os demônios creem e perante ele estremecem. Perceba que realmente não é o bastante só crer, mas temos que entender que o padecer por Cristo é o que completa a vida de um verdadeiro cristão. É tão fácil a gente tomar banho, se vestir, ir para a igreja, cheirosinho, bonitinho, depois daqui vai para a pizzaria, hoje eu não vou, não estou bem. Mas o padecer por Cristo, a poucos compete. O padecer por Cristo, o que compete a um cristão, para entrar no céu, infelizmente nem todos estão dispostos. Abra para vocês o livro de Tito, mais uma vez, para deixar bem abertinha hoje. Livro de Tito, capítulo 1, verso 16. Tito, capítulo 1, verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. A maior vergonha que o dono pode passar é uma palavra sua, mas que ela é negada com o seu comportamento. O mundo, a gente está acostumado a ver todo mundo dizer que creu em Deus, acredita em Deus, vão para o céu. Mas a gente vê que o comportamento, os seus atos, como diz aqui no livro de Tito, é negado a sua palavra. A sua palavra então não ganha força. É melhor nós ficarmos calados, mas com o nosso testemunho mostrar que a gente serve a Deus, que a gente é completo, que a gente é um cristão completo, que estamos dispostos a, se preciso for, e preciso vai ser, padecer por Cristo. Amém? Estou lendo um livro, estava lendo, de um missionário chamado Joseph João, dos índios. Ele diz da seguinte maneira: sou uma extensão de Jesus Cristo. Quando fui surrado lá na Romênia, ele sofreu no meu corpo. Não foi o meu sofrimento. Eu não ligo para o meu sofrimento. Eu tive apenas a honra de compartilhar o sofrimento dele. Entendeu? Esse aqui, o Diogo, ele entendeu o que é ser cristão. O padecer para Deus, para ele, é ser feliz, é ser completo. Ele entendeu a verdadeira missão do crente. Ele entendeu que ser jovem não é ir em festa, não é fazer sexo, não é se prostituir, usar drogas, mas o ser jovem feliz é o jovem que pensa no seu futuro, que pensa no céu. E pensando no céu, hoje ele está disposto a padecer por Cristo, se preciso for, e mais uma vez, e preciso vai ser. Abra o livro de vocês, abra bem vocês no livro de Joel, no Antigo Testamento. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13.
13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus. Deu para entender a conversão que Deus espera de nós? Deu para entender a conversão que é pregada neste altar, todos os cultos? Deu para entender que Deus não é exterior? Deu para entender que Deus não está nem aí para a tua roupa, para o carro que tu veste, mas Deus realmente ele sonda o teu interior? Deu para entender que Deus não está ligando realmente para uma conversão de vestes, mas uma conversão de alma. E conversão, para quem já tirou a carteira, é realmente tirar o sentido, é mudar totalmente o sentido, tirar o sentido do mundo, tirar o sentido do que pregam lá fora, é realmente focar em Cristo e, se preciso for, padecer por Cristo. A verdadeira missão de nossas vidas aqui na terra, que é servir a Deus, que é ser grato a Deus, muitas vezes está sendo trocada pelas nossas necessidades secundárias, se não fúteis. É preciso trabalhar, é preciso ganhar dinheiro para comer, para andar bem, um carro bom não faz mal a ninguém, uma casa boa também não. Porém, quando tudo isso toma um lugar de buscar a Deus, quando tudo isso toma um lugar incompleta, não me deixa ser um cristão completo. Essa conversão não é a conversão que Deus espera de nós. Essa conversão não é a conversão que Deus realmente esperou de nós quando estávamos na barriga de nossas mães. A Bíblia fala que antes de nós nascermos, Deus já tinha um sonho, Deus já tinha um caminho preparado para nós. Mas porém esse caminho é só um projeto. Como se Deus pegasse esse projeto e colocasse na nossa frente. Está aqui. Faz se quiser. Filipenses, mais uma vez, capítulo 2, versículo 21. Filipenses, capítulo 2, versículo 21, não fecha ali, o próximo versículo é no mesmo livro. Filipenses 2, 21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Aqui está o versículo que prova o que eu acabei de falar. Todos buscam o que é somente seu, mas ninguém busca o que é de Cristo Jesus. O que é pregado aqui nesse altar mostra a inversão de valores que é pregado lá fora. Todos os cursos dos irmãos estão aqui, o pastor de vocês, o pastor Jeder, vocês veem um homem que insiste na palavra de Deus, insiste em dizer que Cristo é o único caminho, insiste em dizer que tudo que tem lá fora é engano, é mentira. Mas também é mentira dizer, como tem alguns crentes que dizem, que após a conversão tudo melhora. Tudo melhora. Depende do que você achar que é melhor. Tudo melhora porque tudo tem uma razão. O meu choro tem uma razão. Eu choro por Cristo. A minha tristeza tem uma razão. Deus permitiu minha tristeza para crescer nele, para crescer na fé. Existe um hino que diz que a cada tentação que Deus me permite passar, é uma oportunidade que Deus me dá de crescer perante Ele. Os irmãos se lembram quando Satanás foi tentar Cristo? Primeiramente, Satanás chegou a Cristo dizendo que transforma esta pedra em pão e saciamento. Depois de Cristo ter passado 40 dias sem comer nem beber. E Cristo aguentou. Irmãos, uma pedra, onde é que ela geralmente se localiza? A não ser que você mora numa caverna, a pedra fica no chão. Certo? Cristo aguentou. Cristo resistiu. Satanás não parou por aí. Pois é, cara, e subiu ao templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui. Porque na Bíblia diz que ele lançará anjos para te guardar. Mas Cristo mais uma vez disse: mas a Bíblia também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Porém, Satanás pegou a Cristo e levou aos altos. A Bíblia fala que até as maiores alturas. E ali Satanás falou: está vendo todos estes reis? Se tu se curvares perante mim, eu te darei todos eles. Mas Cristo disse, a Bíblia fala, que somente ao teu Deus tu te prostrarás. Perceba que a cada tentação Cristo foi sendo elevado. Cristo começou na terra,
foi elevada acima do vento e após as mais altas alturas. A cada tentação que a gente passa e é vencida, a gente se aproxima do céu, a gente se aproxima de Cristo, a gente se aproxima do que Deus espera de nós. Mesmo livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Olha o que Paulo diz, Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, esterco, para que possa ganhar a Cristo. Os irmãos sabem o que é esterco? Essa é a igreja. Paulo aqui, perceba, eu enfatizei quando Paulo diz que deixei todas as coisas pelo qual sofri. Paulo aqui deixa nítido a sua estrutura carnal, a sua fraca estrutura. Muitas vezes quando a gente fala de alguém da Bíblia, a gente trata eles como semideus. Não tem, é bom quebrar esse paradigma agora. Entre nós, os homens da Bíblia, não tem nenhuma diferença. Só um, Cristo. Esse sim, tem toda a diferença. Mas aos demais, não existe nenhuma diferença. A diferença é que eles escolheram ser cristão completo. A diferença é que eles escolheram padecer por Cristo. A questão é que não pode ser adicionado em novas páginas da Bíblia. Mas no nome de Jesus, o Senhor quer se adicionar páginas no livro de nossas vidas, páginas de santidade, páginas de capacidade, páginas de busca, páginas de conversão, páginas de realmente se doar, padecer por Cristo e se entregar à sua vontade. Se realmente andamos no centro da vontade de Deus, Ele mesmo é quem diz. Abra o livro de vocês no livro de Salmos. Salmos capítulo 37. 37, verso 23. Diz o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Passa um pouco nas páginas para o livro de Jó. Melhor explicar esse versículo no livro de Jó, capítulo 1. Bem perto. Capítulo 1, verso 8. Jó, para mim, depois de Cristo, é o maior homem da Bíblia, especialmente falando. Jó 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui é como se Deus, entenda o que eu vou dizer, não escandalize, mas é como se Deus tivesse dado a sua cara a bater. Deus chegou na frente de Satanás e disse: está vendo esse aí? Pode acontecer o que for. Ele é reto, ele é temente, ele é fiel a mim. Os irmãos que conhecem o livro de Jó sabem que depois disso, Satanás pediu permissão a Deus, porque Satanás não aflige ninguém sem a permissão de Deus. Pediu a permissão ao Senhor para afligir a vida de Deus, e o Senhor se permitiu, mas desde que não tocasse em sua vida. Os irmãos vão pensar toda a história pela qual Jó passou. Mas será que hoje a confiança tamanha, gigante que Deus teve em Jó, se fosse eu, se fosse você, será que Deus diria: ei Satanás, está vendo esse aí? Faz o que tu quiser, ele vai continuar sendo meu. Será que Deus tem essa mesma confiança em nós? Repito, não existe nenhuma diferença entre eu, você e Jó. A diferença foi que ele escolheu padecer por Cristo, morrer por Cristo, não importando. Teve todas as suas riquezas, foram todas tiradas, porém sabia que suas riquezas eram apenas detalhes. Nada se compara ao amor de Deus, nada se compara à presença de Deus, nada se compara ao guia, nosso guia, o Espírito Santo, no centro da vontade do Senhor. Jó, mais uma vez, passa só nas páginas do capítulo 27.
Jó, capítulo 27, verso 3 e 4. Diz o seguinte: que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha alma pronunciará engano. Jó tinha um comportamento simplesmente diferente, um comportamento totalmente exemplar. Por isso que, para mim, depois de Cristo, um homem exemplo para mim é Jó na Bíblia. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de atualidades. Vamos falar sobre a escolha do novo Papa, que está sendo um exemplo. Está sendo um exemplo. Suas atitudes envergonham muitos de nós. A sua humildade está sendo destacada. Mas enquanto estava sendo escolhido, eu me lembro que vi na televisão algumas pessoas sendo entrevistadas. E perguntava, o que é que você espera do novo Papa? E muitos diziam, a maioria, eu espero um líder mais liberal, um líder mais solto, que deixe as coisas correr um pouco. Sem dúvida nenhuma, nesses últimos dias aqui na Terra, será cada vez mais desafioso ser santo e fiel. O mundo vai nos desafiar. Não tem para onde correr. O mundo vai desafiar. Vai ter tribulação, vai ter problema, vai ter correria, mas é quem é que vai separar os boi da vaca, né? É quem vai saber quem realmente é servo de Deus, quem está realmente disposto a servir a Deus, e que não servem a Deus de boca, mas que realmente rasgam a sua alma diante da face de Deus. O livro de Hebreus, mais uma vez, capítulo 12. Hebreus 12, versículos de 1 a 13. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. É um versículo, irmão, que nos motiva a continuar na caminhada. É um versículo, irmão, que nos mostra o quanto Cristo foi capaz de padecer por nós, e que desistir jamais será nem a nossa segunda, terceira, última, nem última opção. O servo do Senhor, caminho seguindo para o alto, caminho seguindo para Cristo, sem nem pensar em desistir, sem nem pensar em fraquejar, caminha sabendo que o céu, a glória do céu, a glória do porvir, não se compara de forma alguma com as tribulações do porvir. Será realmente difícil, mas Deus é o nosso reforço. Salmo 31, versículo 24, não precisa abrir não. Salmo 31, versículo 24. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Está difícil? Está difícil a caminhada? Não espera no Senhor, Ele fortalecerá o vosso coração. Não estou falando se está difícil porque você não tem o dinheiro para comprar aquele carro, aquela casa, aquela roupa. Estou falando se está difícil porque realmente tu quer seguir o caminho de Deus. Porque realmente essas coisas do mundo te incomodam. E realmente é difícil. A gente acabou de ler alguns versículos que Paulo sofreu por deixar todas essas coisas. Mas que no tempo Paulo as considerava agora como esterco. A mesma coisa com a gente. Se está difícil deixar todas essas coisas, considerar tais coisas como esterco, Deus fortalecerá o nosso coração. A caminhada é difícil, mas sabemos. A única certeza que a gente tem, no final dela, é a vitória. É a vitória em Cristo Jesus. Não há vitória melhor do que habitar e viver eternamente vendo a face de Deus, cuja face ninguém. Agora a Bíblia
vocês no capítulo 1, versículo 4, capítulo 4. 1 Pedro, desculpa. Acontece. 1 Pedro, versículo 4, versículo 12 e 13. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Perante esse versículo, nada mais precisa ser dito. Aqui Cristo nos ensina por que essa dificuldade, essas dificuldades é mais do que esperado. Quem quiser servir a Deus é mais do que esperado a tribulação, é mais do que esperado ver Satanás se levantar, mas que no final, na glória de Cristo, a nossa alegria será eterna. No nome de Jesus, que falta a juventude hoje, eu vejo, é um pensamento de reino, é o foco no reino. O foco é muito cotidiano, o foco é muito momentâneo. Ninguém mais olha para o céu, ninguém mais pensa no amanhã, mas sim agora, no sim hoje. Ninguém mais busca uma resposta de Deus. Eu busco, eu oro para a terra. Quando vou ter uma coisa, eu oro para Deus. Amém. Vou citar um exemplo. Eu já vi algumas pessoas, alguns colegas lá na sede, quando vão a uma meninazinha, vou orar para namorar com ela. Meu irmão, amém. Se for de Deus, vai dar certo. E a oração é da seguinte forma: no Facebook já põe em relacionamento sério, é amor pra cá, bebê pra lá. Se fosse uma sua namorada de bebê, chama só pra ela, seria ela, com arroz. E é como se Deus estivesse no altar. Meu filho, me dá aí um espaço, deixa eu responder, deixa eu dizer se realmente eu quero ou não quero. É como se dissesse, já tem no Facebook, todo mundo já viu, e a gente vê. Namoro dura um mês, 2 meses, saem intrigados, mal falado, e tudo que Deus queria. Só um espaço para ele mostrar a sua vontade. Para quem não sabe, eu moro aqui em Fortaleza, mas trabalho fora, trabalho no interior. Para quem quer dizer que eu moro no interior, eu fico com raiva, para quem diga, eu moro aqui. Passo a semana fora, mais dia fora, mas eu moro aqui. E todas as vezes que eu venho de ônibus, na segunda-feira de madrugada eu parto para Quixadá, a terra da galinha. E diga-se de passagem, Deus tem misericórdia daquela terra. Assim que eu cheguei lá, eu disse: irmão Júnior, aqui até a terra da galinha, imagina a ruína. Vocês tiram. Enfim. Nessas 3 para agora, voltando para casa, sempre tem uns mal educados que colocam um forrozão, para todo mundo ouvir. Um fundo de ouvido, se quiser, incomoda, é lei, não pode, mas ninguém vai brigar, ninguém vai discutir por isso. Só que nessa sexta-feira tinha uma irmãzinha, abençoada, tocando um zinhozinho. Um zinho de Vitória, para quem conhece, você fica pior, sabe? Todo mundo é um de Vitória. Mas, entre os males e o menor, mal deve estar gostando, começando a dormir. Depois de uns 4, 5 anos, eu já questiono. Começa. Daquilo. O celular está irmãzinho. O mesmo celular estava tocando os rios, começou a tocar o horário. As pessoas que estavam em pé, já estavam com raiva dos rios, né? Com moda, olhavam assim, se estranhando um para o outro. Vai. Tirando esse exemplo, a Bíblia fala, faz assim diferente. De uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Pode não? E por que a gente jorra? E por que a gente jorra água doce e água amarga? De mim não jorra. Vamos ver se não. Um dia estamos tão santos no outro, tão distantes de Deus. Um dia leio vários capítulos da Bíblia, no outro, nem lembro que ela existe. Um dia,
Eu louvo ao Senhor com hinos, maravilhosos hinos. No outro, eu perco a minha paz, escutando música secular. Num dia, eu presto culto ao Senhor, eu choro na presença de Deus. No outro, eu passo a noite assistindo novela. Num dia, eu cito versículos, eu dedico a referência. No outro, eu digo mentiras e palavrões. De nós, está jorrando água doce e água amarga. Deus tem misericórdia de nossas vidas. A minha oração, irmãos, durante a semana, foi que amanhã ninguém se lembre de mim. Foi que amanhã eu não me lembre de ninguém. Que vocês esqueçam de mim, a minha face, mas que no nome de Jesus habite no nosso coração um sentimento de inquietação, um sentimento de insatisfação consigo mesmo, um sentimento de o que eu estou fazendo para Deus, tudo aquilo que Deus espera de mim, como eu estou respondendo. Se Deus nesse momento entrasse na nossa congregação e abrisse as nossas cabeças, será que o Senhor encontraria versículos da Bíblia? Será que o Senhor encontraria consagração? Será que o Senhor encontraria batismo com o Espírito Santo? Ou será que eu encontraria fofoca, contenda, brigas, dissensões, mentiras, palavrões? Mais uma vez eu digo, novelas. Para ficar novela, a gente se lembra de tudo. A gente não esquece nada. Para a novela, a gente não chega atrasado. Não pode chegar atrasado, porque esperando aquilo não tem graça. Mas se perder os hinos das harpas, o culto é o mesmo. Se perder o louvor dos congregacionais, o culto é o mesmo. Se chegar atrasado na palavra, o bom é perdendo o culto. E vem as vidas vindo aceitar Jesus. Será que eu já aceitei? O Senhor tem misericórdia nas nossas vidas, irmãos. Uma vez eu estava em casa, sem o que fazer, assisti televisão. Como diz o pastor Morato, que vocês conhecem, o nome não é televisão, é tira a visão. Realmente é. Realmente tira o nosso tempo. E eu passei uns canais, vários canais tidos como religiosos. Entre eles evangélicos, católicos, não importa. Mas em todos eles estavam dizendo, todos eles pregavam nesse dia. Coincidência ou não, não sei acredito que você quiser. Mas todos eles pregavam, Deus é amor. Deus te ama e sempre vai te amar. Não importa, Deus é amor. Eu não estou aqui realmente querendo contradizer isso, jamais. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Porém, o amor é só uma característica de Deus. O amor não é Deus inteiro. Não existem palavras juntadas em todo mundo que possam decifrar, completar a grandeza de Deus. Amor é apenas uma característica de Deus. Mas devido a isso, essa falta de sabedoria, essa falta de discernimento, preguiça de ler a Bíblia, hoje tudo está sendo permitido na igreja. Homossexualismo, você beber uma com a uma, não é problema. Não é problema. Você ficar com a menina, aliás, as pessoas disfarçam, né? Namora, fica um mês, terminou, vai ficar de novo, vai namorar de novo. Nada disso é pecado. Isso até um mundo que diz, né? O pecado jamais é pecado. O pecado está sendo disfarçado. É uma estratégia de Satanás. A gente tem que ter a consciência de que em uma mão Deus carrega o céu, mas na outra mão Deus carrega o seu cetro de justiça. E a justiça de Deus é infalível. E Deus vai te julgar. Abra suas Bíblias. No Salmo 96. Salmo 96, versículos 12 e 13. Crer é apenas o primeiro passo. A primeira coisa que foi dita, para não ser esquecida. Salmo 96, versículo 12 e 13. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores dos bosques. Nós. Agora o que é isso que eu quero focar? Ante a face do Senhor, porque Ele vem. Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua vereda. O Senhor vem nos julgar. O inferno não é uma coisa fictícia. O inferno é verdade. Muitos homens têm medo de falar, de pregar, de pronunciar. Claro que a gente vai ser por aí falando, se tu fizer isso vai para o inferno. Óbvio que não. Mas o inferno ele tem que ser pensado.
ele não pode ser esquecido. Por mais que você viva aqui 100 anos, e a Bíblia fala que por mais insistente que você seja, você vive 80 anos, o melhor de você é enfado e cansaço. E é mesmo, é o que a gente vê hoje. A Coca-Cola está matando todo mundo. E a desculpa do crente, o pecado está mais matando, não é a Coca. Misericórdia, Senhor. Irmãos, amigos, você está vendo no livro de Zacarias. Zacarias, estou terminando. Não estou nem mais nada. Vou fazer um contraponto aqui em 2 versículos. Zacarias, capítulo 7. Se não me engano, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Vai lá para os últimos livros do Antigo Testamento. Se não me engano, é o penúltimo. É isso? Zacarias, capítulo 7, versículo 6. Diz o seguinte: ou, quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmo que comeste e bebeste? Quem lê a Bíblia aí? É um estudante da Bíblia. Os irmãos aqui não frequentam a escola bíblica. Eles são irmãos assim, realmente respondem as perguntas. Esse versículo lembra algum outro do Novo Testamento? Para vós mesmo comeste. Para vós mesmo comeste. Lembra algum? Vai lá para o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Primeiro Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É um total contraponto ao versículo que a gente tinha acabado de ler. Entre viver para si e viver para a glória de Deus. Entre optar em ter uma conversão somente no crer e uma conversão baseada no crer e no padecer. Eu confesso aos irmãos, isso estava lendo. Eu estava pensando em dizer, mas eu vou dizer. Eu insistia muito, irmãos, em dizer: você pastor, eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. O pastor da Canaã, pelo menos que não pastor da Canaã, da nossa igreja, nossa Assembleia de Deus Canaã, não é um pastor pequeno. Porque nós sabemos que nossos pastores não são assalariados. É realmente por obra, realmente por amor à obra. Eu queria muito. Com o passar do tempo, eu fui vendo a vida, principalmente do pastor Jé, eu vi a vida de alguns pastores, dizendo: rapaz, o negócio é difícil, o negócio é complicado, não é para qualquer um. E muitas pessoas, quando vêm aqui, me perguntaram: vem ser pastor, tu não está doido, tu quer ser pastor, tu sabe o que tu vai enfrentar, tu sabe as coisas que tu vai deixar de fazer, tu sabe os sonhos, as viagens que tu vai ter que abrir mão. E eu começava a pensar: rapaz, eu pensava nisso não, só pensava no bom. Mas desde que recebi esse convite, começou a voltar a florar em mim o desejo de ser pregador do Evangelho. Começou a voltar em mim o desejo de doar minha vida, se preciso for, preciso vai ser, padecer por Cristo. Todos nós fomos frutos de alguém que escolheu padecer por Cristo. O fruto de alguém que abriu mão de uma viagem, abriu mão de algum desejo, de uma vontade, abriu mão de ver seu filho crescer. Mas nós somos frutos dele, porque um dia a gente estava numa pregação dessa e nós dissemos: não para o mundo, sim para Cristo. Agora é muito bom a gente estar aqui, só mamando, mas não querer dar, não querer oferecer, não querer se prostrar, não querer padecer. Irmãos, vai ser preciso padecer. Quem quiser seguir naquele caminho do Senhor, eu não estou dizendo que tem que ser pastor, mas tem que pregar o Evangelho, tem que viver o Evangelho, vai ter que sofrer, vai ter que perder a amizade, vai ter que ter raiva de vários colegas, de pessoas que não querem mais nem conversar com você, mas por Cristo vai ser preciso padecer. Diante de todos vocês, eu peço perdão a Deus por ter sido um pouco relapso nesse meu desejo, mas diante de todos vocês, eu quero pedir ao Senhor, o Senhor me dê força, porque eu quero ser um pregador do Evangelho. Eu quero estar aqui no altar, não para aparecer, eu quero estar aqui no altar, não por status, mas eu quero estar aqui no altar. Porque um dia alguém estava aqui e por isso eu vim até aqui à frente. Eu quero padecer por Cristo, para que muitas outras vidas conheçam e
fala e prega o que eu aqui estou falando, Deus me permitiu conhecer. Afinal, Gálatas 2:20. Agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o último versículo, Salmos. Esse eu gostaria de ler, esse é o último, para terminar. Salmos, capítulo 63. Salmo 63, versículo 1 e 2. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei. A minha alma, ela deseja de ti, e a minha carne te deseja muito em uma terra seca, em uma terra cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória. Esse versículo eu acho totalmente o que eu queria mostrar para vocês hoje. Essa é a terra que nós vivemos. Uma terra seca, uma terra árida, uma terra que não tem água, uma terra que não tem nada que possa nos fornecer. E que aquele que não anseia o Senhor com a sua carne, com a sua alma, com toda a sua força, seu coração, está prestes a falecer, está se enganando. O caminho que nós estamos seguindo é um caminho de certeza, e não há dúvida, não há dúvida. O final da nossa trilha é o céu. Aleluia. Padecer por Cristo vale totalmente a pena. Quem foi Paulo? Tudo que Paulo sofreu. E quem é hoje Paulo para nós? Depois de Cristo, para muitos, Paulo é o exemplo. A gente pode ser o exemplo de amanhã. Para muitos, depois de Cristo, nós podemos ser o exemplo de amanhã. Padecer por Cristo é preciso, viver para Cristo é preciso, ter uma comunhão diferente com Cristo é preciso. Então, se ficasse de pé, refletir sobre o que vai ser louvado agora, mais uma vez pensasse no que nós estamos sendo.